Vai. Voz, talento, banda. Ele vai entrar com a banda. Quer ver? 2, 3, 4. Ah, mais ou menos assim. Olha lá. Bruce Springsteen. Parabéns, Bruce. 75 anos ontem, hein? 23 de setembro. Você é um monstro, cara. Você é um monstro, tá? Mas nada de Elvis Presley. Não se compara a ele não, tá? Apesar que ele nunca se comparou ao Elvis, nunca. Ele é fã do Elvis. Muito bem, gente. Bendita a hora nesse clima legal aqui de terça-feira. Eu tô muito feliz porque o padre está aqui repleto de grandes pessoas. Mas, ó, antes de mais nada, vem junto com o Padre Marcos, vamos entregar tudo a ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ele é o Senhor, Ele é o Kyrios. Amém? Muito bem, gente. Olha aqui, ó, dá uma olhadinha só, preste atenção nos meus convidados de hoje, hein? Meu lado direito, seu esquerdo, vou começar por ela, tá? Ela é cirurgiã dentista, tá? Maravilhosa. Doutora Gabriela Nicoleles. Mais uma vez aqui comigo. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. Queridíssima doutora Gabriela, não tem pra ninguém não, tá? Muito, olha, ótima profissional, hein? Gente, ele aqui pela primeira vez no meu programa, tem a honra de trazer esse grande advogado, criminalista, pós-graduado, etc. O homem é uma fera, hein? Doutor Wagner Cavalcante. Doutor, muito obrigado. Seja muito bem-vindo, doutor Wagner. Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado pelo convite. Obrigado. Muito bem, ó. Começar por ele, que está vindo pela primeira vez no meu programa também. Ele é neurocirurgião e especialista da coluna, hein? Olha que beleza. Pela primeira vez aqui no meu programa, mas eu espero que venha sempre. Doutor Lucas Vasconcelos. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado, padre. Olha, o homem tem quase 2 metros de altura, hein? Vai brincar com ele, Barba. Vai ver essa coluna tua onde vai. É, sei aí, tá? Isso aí. Agora, gente, dá uma olhada aqui, ó. Barba, é você ou pode ser o outro Barba? Aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó. Olha o título do livro. Tudo que te aperta não é o seu número. Tá certo? Sabe quem é, minha gente? Aqui, ó. Ai, que linda, ó. A Elaine Santos. Grande psicóloga, tá? Maravilhosa. Maravilhoso. Esse aqui é o livro mais recente dela, tá vendo? Trabalho maravilhoso. Prefácio de César Romão. Olha lá, prefácio de César Romão. Tá certo? Métodos para educar com amor, disciplina e confiança. Para ninguém não, gente. É ela, Elaininha Santos. Obrigada. Seja bem-vinda mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigada. É, Elaine. Muito bem, gente. Apresentando todo mundo aqui, vamos ver o pensamento do dia? Bora? Quando uma mulher diz, diga a verdade, corre, porque ela já sabe de tudo. Olha, gente, eu não sei se ela sabe de tudo, né? Mas algumas coisas já dão pistas aí. Primeiro que ela não está acreditando em você. Alguma coisa você está dando bola fora, ou ela é desesperadamente desconfiada de tudo também. Pode ser que tem que analisar com calma essa fonte aí, né? Tem que analisar com calma. Nem sempre uma mulher, quando diz diga a verdade, é porque corre porque ela sabe de tudo. Não, ela às vezes não sabe de nada. Mas eu quero ouvir a opinião da mesa. O que vocês acham dessa palavra aí? Queria que vocês falassem naturalmente a opinião de vocês aí.
Ela está desconfiada de algo. Porque normalmente quando a mulher chega nesse ponto, diga a verdade, é aquela história, onde há fogo, né? Fumaça ao fogo. Então, assim, alguma coisa ela deve estar desconfiada. Então, e o homem já deve saber que... Ou ela está traumatizada e às vezes o coitadinho bonitinho está vivendo direitinho, sendo verdadeiro com ela, transparente com ela, doutora. E ela está tão traumatizada de relações com pessoas que machucaram ela, que ela pode dizer isso. É uma alternativa também, é uma hipótese, pode ser também. Ou às vezes ela está torcendo, ela já sabe de tudo, mas está torcendo que não seja verdade. Ela ainda tem uma esperança. Ainda tem uma esperança. Da experiência dela já sacar que ali tem pilantragem. Que a mulher percebe, muda o comportamento. Mas todas as mulheres percebem. Todas as mulheres percebem. Algumas não querem ver, mas percebem. Verdade. Percebem. Muito. O homem entrega muito. O homem entrega muito. Ele muda de Mas você tá comportamento do generalizando, dia para a Elaine. noite. A grande maioria dos homens Sabe mentir, não né? sabe mentir. vem. São sinais. Eu sou homem, independente de ser um padre ou não, eu sou muito sincero. Muito sincero. Verdade mesmo. Mas eu respeito a sua opinião, minha lindinha. Eu tenho a experiência de 15 anos de casado e as mulheres são muito inteligentes. Eu respeito eu nunca demais duvidei. e elas têm uma percepção de tudo do ambiente que impressiona. Muito isso. Então, às vezes eu dou uma carona para alguém, a minha esposa percebe que o banco mudou de posição. Às vezes o Diga a cheiro, verdade. O aroma que tá no carro. Diga a verdade. Então, Pra quem você deu a carona? Esse ponto aí eu concordo. Mas quando a mulher faz a pergunta, ela já espera uma resposta. Já. Porque ela já tem a resposta, né? Só que a Não sei se vai confirmação. ser boa ou ruim, ela já tem a resposta, né? Ela nunca pergunta nada E é que ela não engraçado. saiba a resposta. Né? Eu sou neurocirurgião, tenho meu consultório e às vezes eu tenho algum paciente especial ou alguma coisa especial e eu passo perfume. Mas não é sempre. Quando eu passo perfume, a minha esposa fala: o que você vai fazer de errado? Diga a minha verdade. Eu cheguei a uma conclusão, que por causa de alguns nós estamos pagando caro, hein, Barbás? Caríssimo. Minha gente, mas gostei. Carona. Maravilha. Passa perfume. Gente, olha aqui, ó. Nós temos hoje, tem a enquete também ou não vai ter enquete hoje? Tem? Lá, ó. Você sabia que hoje é o dia do mototaxista? Sabia? Esses profissionais que se arriscam no trânsito, gente, para agilizar entregas para todos nós, né? E o mundo ficou mais ágil. E a gente não quer que chegue rapidinho uma pizza, um presente, alguma coisa. Eles trabalham fazendo isso. Então a nossa enquete do dia hoje é o seguinte, ó. Você acredita que os mototaxistas são valorizados? Sim ou não? Você que vai dizer. Então você pode votar no nosso Instagram oficial, @programa Bendita Hora. Finalzinho do programa, o padre quer saber a sua opinião. Se você acredita que os mototaxistas são valorizados, tá? Vamos lá, quero ver a sua opinião. Muito bem, meus queridos. Vamos lá. Padre, aqui tem a primeira notícia aqui. Eu queria ouvir a opinião de vocês aí, ou alguns aí, vamos ver. Formigamentos nas mãos e braços pode indicar problema de saúde. Veja quais. Sensações de formigamento nas mãos e nos braços podem ser mais do que... vamos lá. Vamos voltar um pouquinho. Pode ser mais do que um incômodo passageiro. Isso porque, muitas vezes, o sintoma é um indício de problemas na coluna vertebral. Olha aí, gente. Muita gente que estava indo para o hospital desesperado, achando que era um infarto, hein? Mas, o doutor Lucas, o senhor que é especialista nesse assunto, né? Da coluna, explica um pouquinho, porque esses formigamentos que às vezes podem dar nas mãos, no braço, pode ser um problema? Normalmente ou nem sempre é um problema de coluna? Nem sempre é um problema, padre, mas precisa ser investigado. Toda vez que você tem uma dor no pescoço que se irradia pelo braço, há uma grande possibilidade de ter uma hérnia de disco, que é a cervicobraquialgia. E o diagnóstico, em 90% dos casos, é hérnia de disco.
Hérnia de disco. Na região cervical. Por isso é importante fazer a investigação e tirar a prova e fazer o diagnóstico. Por quê? Se você deixar com o tempo, isso vai piorar e o caso pode se agravar por uma perda de força ou algo parecido. Entendi. Mas é importante a gente diferenciar os formigamentos. Por exemplo, no caso de um possível início de infarto, é diferente, sim? É diferente. É uma dor no peito forte, aguda, que se irradia para o braço. Esquerdo. Sempre para o braço esquerdo. Tá vendo? Você que fica com dor no braço direito, aí já quer... Não, mas é o esquerdo. Tenta lembrar. Esquerdo. Lado do coração. Mão do coração. Vai pra cá um pouquinho. E temos que diferenciar de formigamentos corriqueiros do dia a dia. Ficar na mesa com o cotovelo, às vezes dá um formigamentozinho por compressão do nervo ulnar na região do cotovelo. Dormiu em cima do braço e acordou com o braço dormente... Fica dormente. É a síndrome de sábado à noite. Os namorados que dormem com a esposa nos ombros, acorda com o braço formigando. Não é infarto. Esse formigamento, ele melhora rapidamente. Se é aquele formigamento que está em torno de 40 dias, 30 dias e não passa. Caramba! Aí isso pode acontecer, ficar todo esse tempo. Pode, é um formigamento crônico, mais que 3 semanas de formigamento. Tem que investigar. Então tem que investigar que pode ser um problema de coluna, no caso aí, uma hérnia de disco, mas isso o médico especialista que vai ver, ou então até um de coração, que o médico fala, olha, não é nem isso aqui, mas pode ser isso aqui. Sim. É importantíssimo sempre uma avaliação. Mas interessante, né? E com a vida moderna, a gente tem visto cada vez mais casos de formigamento nos braços. Eu vejo no consultório, ao longo desses 20 anos de profissão, que o número de casos de formigamento nos braços e hérnias de disco na cervical vem aumentando muito. Por quê? Celular, laptops, iPads, as crianças começam cedo a ter uma postura errada, muito sedentarismo, né? As pessoas não andam tanto mais, e má educação da coluna. As pessoas assistem TV deitada na cama, dormem no sofá. Então tem várias orientações simples que a gente pode passar que acabam desenvolvendo o formigamento e as hérnias de disco. O doutor já colocou aqui que esse formigamento pode levar dias também, né? Sim. Pode levar dias. Se ele persiste por dias, é um sinal de alerta. Se é aquele formigamento de má postura, ele vai melhorar logo. Né? Interessante, tá vendo, gente? E os dados são assustadores, padre. A Organização Mundial da Saúde diz que 80% das pessoas têm ou vão ter uma dor na região da coluna e formigamento consequentemente ao longo de suas vidas. Só no ano passado, 2,5 milhões de pessoas foram afastadas pelo INSS por dores na coluna e hérnias de disco. Nós já ouvimos falar disso. É a primeira causa. Então é um problema importantíssimo de falarmos aqui. Maravilha, tá vendo, gente? Então já tá aí, vamos dar seguimento, já entendeu como é que é. Lado esquerdo, hein? Formigamento por muitos dias aí. Vamos lá, olha, próxima empresa alerta para novo golpe com pagamento por aproximação no cartão de crédito. Olha aí, tá vendo? O objetivo do golpe é conseguir bloquear transações com pagamento por aproximação e forçar o cliente a inserir o cartão na maquininha. Assim, usando outros métodos, conseguem roubar os dados do cartão. Doutor, isso aí olha, golpe a gente sabe que sempre vai ter, não adianta. Mas agora isso aí é um novo alerta, né? Que as empresas aí estão pedindo para ficar esperto, né? Exatamente. Infelizmente, padre, junto com a tecnologia, junto com a modernidade, aqueles que se aliam à prática criminosa também se modernizam. Sim. Hoje, tem vírus que eles inserem nessas máquinas, ou seja, tem pessoas capacitadas que criam vírus, inserem nessas máquinas para quando você inserir, for tentar aproximar, que é uma segurança, né? A aproximação nasceu para ser uma segurança
maior, mas quando você se aproxima, ele dá alguma mensagem de erro e aquela pessoa dirá, olha, você vai ter que introduzir o seu cartão porque não foi possível fazer a transação pela aproximação. E aí a pessoa, ao inserir o seu cartão magnético, tem as informações subtraídas. E com isso ele consegue pegar a senha, consegue pegar todas as informações. Por quê? O cartão com chip, as informações estão no chip, né? E aí ele digita a senha, esse mesmo vírus é capaz também de memorizar essa senha utilizada. Lembrando que tem esses dois métodos, tem o de inserir e você tem esse que você apenas aproxima. Aproxima, né? Exatamente. Agora, o que seria importante é, se a pessoa está acostumada a sempre se aproximar, e falar, deu um erro, não insira. Não insira. Verifique de fato se houve um erro ou não. Dá uma verificada. Existem outros golpes, por exemplo, que ele vem com a tela quebrada. Ele fala, olha, eu não consigo visualizar, insere aqui o cartão. Não visualiza, não insira, especialmente se for um lugar que comumente você não frequenta. Entendi. Imagina, eu vou para a praia, vou para um lugar longe, não insere. Prefira o dinheiro, prefira o Pix. O Pix são formas mais seguras para evitar esse tipo de golpe. Aí, tá vendo, mamãe? Fica esperta aí, tá? As senhorinhas, principalmente as nossas mamães, né? Apesar que as nossas mamães estão ficando espertas também, a gente. Os filhos ficam falando toda hora para ela. Então toma cuidado, viu, mãe? A senhora que costuma aproximar, deu erro lá, não insira. Não. Eu vou ver se eu... Filho, tem dinheiro aí? Pronto. Outra informação também, padre, que é importante até para a nossa segurança, ainda que a gente está indo para o mundo que não tem papel, mas é importantíssimo que a gente fique com o comprovante da transação. Sempre. Porque lá vai estar o destino de onde foi aquela transação. Se, por exemplo, ele vem e fala que é de um iFood e sai um nome de uma pessoa física, provavelmente está diante de um golpe. Aí você Normalmente as pessoas não querem pegar o... Não querem, porque querem cuidar da natureza, do meio ambiente, quando na verdade é um passo de segurança. É bom. Nos tempos de hoje é bom você... para resguardar direitos. Bolso de papel. Sim. Tá? É isso aí, gente. Vamos a mais uma notícia, doutor. Doutora dentista. Eu tô com medo de dentista ultimamente. Eu tô precisando disso. Homem vai para a UTI após tirar dente do siso com a aluna da Unesp de Araraquara. Gritava de dor. Andréia Camila de Souza Barbosa, esposa de Ângelo Barbosa de Oliveira, relatou no BO que ele fez a cirurgia em 8 de abril, mas não foi receitado antibiótico. O ajudante de carga e descarga teve infecção no local do procedimento e precisou passar por uma outra cirurgia na Santa Casa, sendo entubado. Ô, doutora Gabriela, eu já ouvi falar que às vezes isso não é muito comum, mas pode acontecer. Olha que caso horroroso, né? Imagina, você vai procurar, vai tirar um dente no siso. Normal, tem pessoas que vão tirar muito. Eu tirei. E a pessoa tem um mau procedimento, talvez, não trouxe, e a pessoa quase morreu, foi entubado. Pode acontecer isso, doutora? Pode. Assim, com os meus 26 anos de profissão, a gente já viu de tudo, né? E eu acho muito importante, o paciente, ele precisa ter consciência que o dente faz parte de um corpo. Do corpo dele. Né? E assim, o dentista, tem muitos dentistas que também acham que o dente é separado do corpo. Então, assim, a gente precisa entender que é tudo um organismo que funciona e que está ligado. Então, assim, se você vai remover, fazer uma extração de um dente, não é simplesmente remover o dente. Você precisa saber o antecedente clínico daquele paciente, se ele tem alguma doença, se ele tem algum tipo de baixa de imunidade, se ele toma algum tipo de medicação importante. Precisa ser feita uma anamnese muito completa. Você precisa entender o paciente como um todo, porque o dente não é só aquilo que está na boca. Existe toda a ligação no corpo inteiro. Então, assim, quando você for fazer uma extração, primeiro você precisa procurar um especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Que nem todos os dentistas, porque são formados, têm essa especialidade, né? Exatamente. Nós nos formamos como clínicos gerais. Teoricamente, nós podemos extrair um dente. Só que eu, com a especialidade de dentística, eu não vou extrair um dente porque eu não tenho habilidade técnica. Perfeito. Só que muitos dentistas fazem de tudo sem ter as especialidades. Ele pode, porque o registro
permite isso. Permite. Mas, tecnicamente, ele está habilitado para isso? Aí é que está o problema. Teria que fazer aperfeiçoamento sobre aquela área ali. Não é nem aperfeiçoamento, é fazer uma especialização. Especialização. Por isso que eu sempre oriento os meus pacientes, assim, o pessoal que me segue, a procurar sempre um especialista. Entendi. Não é para você colocar um aparelho com um clínico geral. Não é para você extrair um dente com um clínico geral. A pessoa tem que extrair com um especialista. Nesse caso, na maioria das vezes, em cirurgias de siso, nós prescrevemos antibiótico. Tanto como prevenção, mesmo que o paciente chegue sem nenhum tipo de infecção. E tem 2 tipos de cirurgia. A gente pode fazer uma cirurgia limpa, que é simplesmente uma extração, uma exodontia de um dente, que não está no meio de infecção, que não está com problema, que é um dente rígido. Sim. Ou você pode fazer uma cirurgia que está com problema. O paciente está com uma cárie profunda, está com problema de canal, já está com início de abscesso. Então, assim, são vários fatores que podem levar a uma infecção mais importante ou não. Mas no caso aí, ela é uma aluna, né? Quer dizer, é uma pessoa que está estudando, está se especializando. Nesse caso, vai pegar uma pessoa para fazer uma extração do dente do siso, não teria que estar o professor, que é o que está gabaritado, já tem a sua especialidade, para falar, vem cá, deixa eu te mostrar como é que faz. Você não vai fazer sozinha. Eu quero ver como é que vai. E ele está do lado para ver. Não teria que ser assim, doutora? Desculpa a minha ignorância. Não, sim. Eu dou aula na Mandic e a gente está sempre orientando os nossos alunos, a gente está sempre do lado dos nossos alunos para que não aconteça nenhum tipo de problema assim. Então, assim, se na faculdade o paciente não foi orientado de tomar medicação, aí teve uma falha. Só que eu não sei de quem, porque muitas vezes a gente entrega as orientações do paciente e o paciente também não faz da forma com que a gente explica. Também tem isso aí. Então, assim, extração de siso, independente se o dente está com infecção ou não, está com problema de canal, ou se o dente está rígido, está tudo bonitinho, precisa ter uma medicação prévia e pós-operatório. E precisa ter as orientações também. O paciente não pode fumar, não pode beber, porque senão corta o efeito do antibiótico, não pode fazer nenhum tipo de esporte, não pode ficar exposto a um calor, precisa ter os cuidados. Ter os cuidados. Precisa ver se às vezes o paciente também não deu uns vacilinhos também, né? Normalmente, numa faculdade, a maioria dos procedimentos são feitos sob supervisão dos professores. Agora, nesse caso, não dá para saber. Dá para saber. Se o professor indicou e a aluna não passou a medicação, ou se o paciente recebeu a medicação e não tomou da forma correta. Então, na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado com as notícias, como que elas são colocadas também. A gente tem que analisar tudo com muita calma, né? Não dá para entender exatamente o que aconteceu. Não dá, a pessoa só fala assim, foi entubado. Existe o risco? Existe. Então, cirurgia de dente, né, bucal, é coisa séria. Que coisa, hein, gente? Tá vendo? Você queria falar alguma coisa, doutor? Eu queria, padre. Eu, como médico, sim, eu vejo várias complicações por problemas bucais, né? Então, infecções de dente podem cair na circulação e dar endocardite, problemas no coração, pode dar miocardite. E quando tem miocardite, o índice de óbito é enorme. Que coisa. Mediastinite é uma patologia aí não, mas gravíssima. Deve dar um medo disso aí. Complicação de problemas de inflamação no siso. Eu tenho uma história, eu fiz Santa Casa de São Paulo, faculdade e a residência. Uma fatalidade lá, um colega médico teve uma inflamação no dente, não tratou, evoluiu para mediastinite. Meu Deus do céu. E veio a óbito. Faleceu. E depois que isso aconteceu, eu tinha meus 4 sisos. Eu corri, procurei um cirurgião bucomaxilo e tirei o meu dente no hospital. Que coisa, hein? Porque é um procedimento importantíssimo. Gente, não é brincadeira não, tá vendo? Mas isso é legal que tanto a dentista quanto o doutor tá falando para deixar todos nós espertos, né? O dentista, quando vai mexer no dente, ele tá mexendo no seu corpo. Então tem que fazer um diagnóstico com calma, uma verificação para ver o antecedente dele e botar o professor do lado. Toda vez vai fazer cirurgia, põe o professor aqui. Tem que ser assim, tá? Vamos ver outra notícia aqui, gente? Uma olhadinha aqui, ó. Documentário das Paquitas revela abuso moral e ameaças de demissão sofridas pelas assistentes de Xuxa. Questões de gênero, padrão de beleza, competitividade, né?
e outros temas são abordados sem pudor na produção, que também conta com a participação da eterna rainha dos baixinhos. Olha aí, ó, o documentário fala sobre isso. Elaine, acho que isso aqui é uma área muito propícia para você falar um pouquinho sobre essas questões aí nesse documento. Revela, né, abuso moral. Você chegou a ver essa questão? Você chegou a ver um pouquinho? Sim. Sobre essa matéria, com certeza. A gente vê isso em todos os lugares. Eu vejo por dois lados. Eles montarem esse programa, então, com as paquitas, a imagem e semelhança da Xuxa. Então, loiras de olho claro, magras. Agora, se por um outro lado é um programa para crianças, né, a rainha dos baixinhos, e você não ter, por exemplo, uma menina negra, gordinha. A gordinha ainda eu acredito que é importante, porque a gordura não é saudável. Então é importante... Digamos que ela não tem um corpo tão magrinho, ela seja uma menina com um corpinho não tão magro. Isso, não precisa ter esse estereótipo tão magro, enfim, porque está mostrando para essas crianças que esse é o modelo perfeito. E se eu não tiver esse modelo perfeito, eu não me encaixo no padrão da sociedade. Vai sofrer bullying, não vai se sentir amada, não vai se sentir bonita. Isso é muito ruim para a autoestima da criança. Isso pode trazer problemas psicológicos para a vida adulta, com certeza. Automutilação, depressão, crises de ansiedade, de pânico. Então, isso só pelo padrão, pelo padrão. Agora, abuso moral, no documentário elas falam que gravavam até as 3 da manhã, 7 horas da manhã do dia seguinte, precisavam ir para a escola. Então, até que ponto vale a pena essa exposição? Sim. O sonho vira um pesadelo, muitas vezes, porque ela tem aquele sonho de ser a Paquita. Eu quero ser conhecida, eu quero ser referência, quero ser famosa. A que preço essa fama? Então, vale um alerta para os pais também de não expor os seus filhos tanto em rede social, levar para ser modelo, porque é uma carreira complicada, é uma carreira difícil. Os pais precisam estar sempre juntos, acompanhando. Ali no documentário, algumas delas falam que os pais não podiam chegar perto, não podiam saber, elas até evitavam de falar para os pais. Então, filhos, seja qual for o seu sonho, é o seu pai, a sua mãe que estará ao seu lado quando alguma coisa não funcionar. Então, é uma orientação, sempre que os pais sejam porto seguro desses filhos, que eles possam chegar para o filho e falar, olha, porque às vezes a criança não sabe, olha, ela me xingou, mas ela me xingou, ou falou alguma coisa, você está gorda, você está horrorosa, mas eu preciso entrar num padrão. Na verdade também, Elaine, a gente está vendo esse quadro, né? Sim. Que fala da Xuxa. Mas a gente for analisar, é um quadro que está ao redor da gente o tempo todo, né? Mídia social. Você vai olhar nas redes sociais, na época que tinha as novelas, os atores, as atrizes tinham que ser aquele modelo. E isso mexe para quem vê, para quem analisa, como se fosse um padrão, como o doutor, estava falando, doutor aqui, doutor Wagner. Então, a gente sofre isso o tempo todo, como se tivesse um mundo perfeito, ideal. Exatamente. E nós, se não atingirmos aquilo, a gente é o verme da sociedade. E ainda está um pouco pior, porque com a tecnologia tem filtro, você consegue mudar a sua pele, seu rosto. Então, ali na mídia social é o modelo perfeito. E aí, uma pessoa, uma criança, um adolescente, até um adulto, sem estrutura, sem a inteligência emocional, o que ele vai dizer? Eu sou péssimo. Eu não me encaixo no padrão de beleza, eu não sirvo, e aí... Na época nós tínhamos Xuxa, hoje nós temos os influenciadores. Padrões, exatamente. Incitam a fazer compras, comprar jogos, produtos para ficar mulher, crianças querendo ficar mulher. Parece que é uma avalanche, né, doutor? Você tá falando? Mas eu acho assim... Na época que a Xuxa fazia... Eu fiz parte daquela geração, eu era adolescente. Tá procurando já. Eu fiz parte daquela geração, né? Eu era adolescente na época. Em todo momento de vida, assim, existe as falhas. Eu, particularmente, eu acho que na época da Xuxa... a autoestima não era tão abalada. Tanto que se você conversar com as pessoas que eram fãs da Xuxa, as pessoas têm boas lembranças. Sim. Eu não acho a história da Xuxa uma história pesada. Era um padrão.
era culturalmente, há 20 anos, aquilo não fazia mal pra gente. Sim. Sinceramente, hoje, eu acho que a internet, o que a gente vive hoje, para os nossos adolescentes, é muito mais... pior do que o que eu vivi na época da Xuxa. Sim. E eu que a maioria das pessoas que participavam, iam nos programas, hoje eles são mulheres de 50 anos, eles continuam, sabe, adorando a Xuxa. Então, assim, eu não acho que isso criou um grande trauma. Não, mas não é a Xuxa. Não é sobre a Xuxa. Padrão, não é sobre a Xuxa. É sobre as paquitas. Sim. Sobre o assédio moral que as paquitas sofriam. Às vezes até sem a Xuxa saber. Porque depois teve a demissão da Marlene, enfim. Então é das paquitas, não da Xuxa. A Xuxa é uma incrível. Você ouve ela falar, ela é um anjo. Ela também estava lá, ela nem sabia. Exatamente. A própria Xuxa revelou que sofreu um assédio da Marlene. Exatamente, né? foi xingada de um palavrão e aí depois ela rompeu. Então esse documentário sobre as paquitas, sobre o que elas estavam sofrendo nos bastidores. Ainda bem, quando eu estava trabalhando no Estadão, uma menina olhou para a mulher e falou assim: você quer ser modelo? Eu falei: não quero ser não. RH quietinho aqui. Cafezinho gostoso, o Padre Marcos está tomando aqui com nossos convidados. E o Rodolfo voltou de férias, tá maravilhoso, Rodolfo. Olha o Rodolfo aí, ó. Bem-vindo. É moreno. Praia, sei lá. Um sorriso, alegria. Descansou, né? Ema, né? E nós aqui, ó. Trabalhando. Moreno também não tá dá. Certo. Grande Rodolfo, seja bem-vindo mais uma vez. Rodolfo é queridíssimo aqui. Muito bom, vamos a outra notícia? Vambora? Dá uma olhadinha aqui, gente, ó. Problemas na coluna lideram afastamentos do trabalho. O doutor já tinha falado isso. 3 das 10 principais causas de afastamento estão relacionados à coluna vertebral. Entre elas, a hérnia de disco e a lombalgia. Ô, doutor, é isso. Esses negócios realmente, né? Eu acho que... Acho que o senhor, certamente como médico, pode nos esclarecer isso. O trabalho mudou também, né? Os seres humanos hoje estão tendo outro tipo de comportamento. Hoje a pessoa fica mais atrás de uma cadeira, senta, tem que mexer. Eu sou que mais problema de coluna. Abre a boquinha, deixa o padre... Nossa, para dentista... Antigamente as pessoas acho que trabalhavam de uma outra maneira. Sim. Aumentou por causa do diferencial profissional também hoje, ou não? Muito. Muito? Muito. A vida moderna, ela é um grande problema de saúde pública, é um problema de coluna gravíssimo para as pessoas. Né? E aí a gente vê essas notícias. E os números são assustadores, como eu falei. Só no ano passado, 2,5 milhões de pessoas se afastaram no INSS. Imagina o prejuízo para o governo, para as empresas, o prejuízo financeiro que traz. Imagina. E o prejuízo emocional e tudo mais. A vida moderna é muito sedentária. A vida moderna ela é muito prática, com comidas engordativas. E os hábitos mudaram. Não é mais assistir uma televisão no fim do dia, é o dia inteiro no celular. Sem levantar para tocar o canal. Sem levantar para trocar o canal. Você pegava certo, você tinha que mudar o canal. Pula, tinha que levantar. Abria, sentava. Tinha controle remoto. Ainda estava ruim a imagem, você voltava. Agora antena no bombril. Tinha controle. As pessoas iam andando para o trabalho ou iam de transporte público. Escola. Hoje é tudo carro, Uber, E também o sedentarismo terrível. Então, isso contribui, certamente, para a questão da coluna. E então acaba gerando esses números importantes e acabam gerando problemas cirúrgicos a longo prazo por falta de informação das pessoas. Então, estar hoje aqui é maravilhoso, padre, porque a gente está informando uma enorme quantidade de pessoas para sair do sedentarismo, fazer atividade física pelo menos 3 vezes na semana. Eita! E ter uma postura adequada e cuidado com o celular. Não é para ficar na postura fletida. Tem que ficar com uma postura mais arrogante, com o nariz um pouquinho empinado, olhando mais para o horizonte. Entendi. Isso vai proteger a coluna de milhares de pessoas para evitar esses problemas. Tendo algum problema, procure um especialista, que daí ele vai investigar e ver a melhor conduta a ser adotada. Se é uma fisioterapia, se é uma reabilitação,
ou... E muita gente nova. Algum outro problema. Eu acredito que esse índice deve ter aumentado, inclusive entre os jovens, né? Sim, eu tenho pacientes de 15 anos com hérnia de disco. Nossa! Eu operei um paciente de 15 anos por hérnia de disco. Mas quando que a gente ouvia isso? Ficava no celular? Será que é um dos motivos? Não, ele era mais gordinho, sedentário e teve um acidente. Tá. E teve uma quedinha, né? Mas assim, cada vez mais cedo. E eu tenho muito cliente ortodontista, dentista, que fica numa posição ruim, né, doutor? Graças a Deus eu não tenho nenhum problema de coluna. Amém. Sabe por quê? Com 15 anos a gente era o boy. Sabe aquela música? Eu sou boy. Levanto às 7 horas, pego o ônibus. Também eu não tenho. Então a gente tinha que trabalhar a coluna ali. Opa! E corria, vai. Nunca ninguém morreu, ninguém ficou aleijado. Olha aí, essa molecada hoje aí tá torta, meu. Cuidado com a alimentação. Cuidado com a alimentação. Os pais da gente levavam marmita, né, doutor? A gente comia arroz, marmita, feijão, carne, salada. Eu acho que para prevenir isso, no meu caso, é fazer a musculação. Não tem como você hoje, no ambiente de trabalho, você não fortalecer a sua musculatura. Não porque existe. você tá pedindo para ter problema de Principalmente coluna. a geração de hoje, né? Exatamente. Principalmente. Verdade. E eu tô encaixando uma coisa na outra. Quando for fazer atividade física também, cuidado. Para não exagerar. Para não exagerar. Então tudo a gente tem que Entendeu, Barba? moderar. Você entendeu aí? Porque quando você vai na academia, você quer pegar o peso do Arnold Schwarzenegger, você quase morreu outro dia lá. É assim não, cara. Tem que prestar atenção no que o doutor tá falando. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Por que ter os dentes brancos não significa necessariamente que estejam saudáveis? É uma boa pergunta. Por quê? Porque ter os dentes brancos não significa... Porque cada um tem uma tonalidade. Uma tonalidade. Cada paciente tem a sua cor. Isso é genético. A mesma pergunta eu te faço. Um dente amarelo quer dizer que ele é um dente que não está saudável? Não necessariamente. Não necessariamente. Então, assim, muitos pacientes têm dentes brancos, chegam no consultório com aquele sorriso bonito, aparentemente virou um pouquinho moda hoje fazer clareamento. Clareamento. Às vezes é faceta, então você vê aquele sorriso todo branquinho de piano. Então aquilo ali não é o dente natural, é um dente artificial, porque colocou as lentes ou as facetas. E aí senta na cadeira, eu vou examinar. Você olha... A gengiva, um problema gengival... Que é muito comum, né, doutor? Muito comum. Gengivas. Principalmente quando você tem as facetas mal feitas, com sobrecontorno. Isso causa um problema gengival. Escovação mal feita também. Escovação mal feita, uma má condução até mesmo da escovação, do não uso do fio dental, um problema ortodôntico de uma má oclusão. Assim, principalmente hoje que existe essa moda das lentes e das facetas, eu engano falar que dentes brancos são dentes saudáveis. Então, assim... mau hálito, o paciente pode ter. Então, eu acho que a questão mesmo é você examinar, procurar o teu dentista a cada 6 meses, sabe? Para manter realmente a tua boca saudável, independentemente do dente ser branco ou do dente ser mais amarelo. É saúde bucal que a gente chama hoje. Entendi. Então, nada indica alguma coisa ou outra. E sim, o que você precisa fazer é ter o controle indo ao dentista a cada 6 meses. Verdade, boa. Eu gosto disso aí, eu sou muito dessa opinião, né? Eu tenho medo de fazer clareamento, porque na época dizia que doía, né? Clareamento. Aí um dia o doutor falou pra mim, mas o seu tipo de dentes... Coloração. Ela não é muito branquinha, não. Você já nasceu com ele assim, meio carameladinho. Sabe como é que fala? Eu falei, então deixa ele assim. Agora, se eu fosse um cara que eu era fumante, tomava um excesso de café, aquela coisa... Aí sim, você fica com o dente manchado. Exatamente, são o que a gente chama de manchas extrínsecas. Por conta da alimentação, por conta de alguns produtos que você usa medicamentosos. Então, assim, o clareamento, a única coisa que eu falo, clareamento não quer dizer dor. Desde que feito com o cirurgião dentista da forma correta, sem pegar pozinhos de farmácia... produtos à base de carvão. Pelo amor de Deus. Então, assim, essas receitas caseiras, esses pós que os influenciadores acabam divulgando, isso é um erro, porque eles são muito abrasivos. Então, você imagina que a pedra pómez, que é aquela pedra que você lixa, né, o pé, tem 300 de RDA, que é uma abrasividade muito grande.
pó de carbono tem a mesma coisa, então você está praticamente lixando o teu dente. Isso causa sensibilidade, causa dor. Então, assim, clareamento, se feito com cirurgião dentista de uma forma responsável, não tem problema. Pronto, já pode ir. Aí toma cuidado e fala assim, eu morria e não sabia. Os médicos não contam, porque olha como é simples. Pronto, aí você vai simplesmente pro baixo da terra. Pega inflamação, morre. Estrupiado aí. Bora. Quero ver essa aqui, hein? Olha aqui, ó. Golpe de pagamento. Saiba o que fazer se receber ligação do banco para confirmação de compra. Criminosos também fazem contato por SMS, e-mail e WhatsApp para roubar vítimas. Doutor Wagner, eu quase caí numa dessa não faz muito tempo não, hein? Eu caí. Porque eu tinha comprado um produto, tá certo? E eu já tinha quitado e a pessoa se passou pela empresa. Falou assim, olha, o senhor realmente não tem mais interesse? Eu falei, não tenho mais, inclusive já, né? Aí o bobão aqui distraído, falou, então tá bom, não vai mesmo, a gente quer fazer um outro plano. Não quero. Tá bom, vamos fazer o seguinte, então me passa só o seu CPF, por favor, não sei o que. Aí eu já ia passando. Aí eu lembrei, falei, não sei o que, tal. Aí eu acabei não fazendo isso aí. Quer dizer, eles falam de uma maneira que eles conhecem tudo sobre você, sabe da tua compra, sabe o que você fez, sabe o valor que você comprou, sabe de tudo e sabe que você já fechou. Aí eles entram em contato. Quer dizer, são golpes em cima de golpes, doutor. Exatamente. O cliente bancário, aquele usuário de qualquer instituição financeira, ele precisa ficar alerta quando ele recebe um contato ativo. Ou seja, quando fazem contato com ele, seja por telefone, por SMS, por WhatsApp, especialmente quando pede alguma informação ou quando envia um link, olha, clica aqui para já abrir, porque aquele link pode conter vírus que vai roubar informações ou do seu telefone ou de sua conta, especialmente se você nunca teve o contato do seu gerente, de quem administra a sua conta, você não vai ter agora. Então, na dúvida, desconfie, não ceda as informações, não clique em nenhuma tecla também e faça contato imediatamente com o seu banco, porque provavelmente vai estar sendo vítima de algum tipo de golpe. Na maioria das vezes eles enviam nesses SMS algum clique, alguma informação que você clicar, ele já aparentemente não faz nada no seu telefone, mas já está escaneando informações necessárias para aplicar, para subtrair valores da conta corrente, da poupança, de aplicações. Isso é tão importante, né, doutor, que o senhor está falando. Acho que nós devíamos ter assim, eu penso que que nem aqui é uma televisão séria, seríssima. E a gente trazendo essas conversas, a gente tinha que gastar mais tempo explicando isso para o nosso público. Porque a gente ainda, nós adultos, mal sabemos utilizar ainda todas essas receitas de informações para você trabalhar compras, vendas, empréstimo, etc. Então você imagina, se nós que temos dificuldade, você imagina as pessoas que já um pouquinho mais velha, que não conhecem muito, quantos golpes nascem em cima disso. Então nós deveríamos gastar mais tempo para dar esse tipo de informação, que nem o senhor está colocando aqui, doutor, para nós, sabe? Exato. É muito importante, desconfiar de tudo mesmo. Posso relatar uma experiência? Pode. Quando teve a pandemia, eu me inscrevi para trabalhar na linha de frente como psicóloga, área da saúde, e esperei chamar, acabaram não chamando, ok. Passou a pandemia, eu recebi uma ligação perguntando, falando tudo, exatamente como você falou, sabia tudo, que eu tinha me inscrito, que eu sou psicóloga, enfim. E eles são treinados para falar o português correto, a concordância verbal. O ambiente de call center. O ambiente de call center. Isso. Então, precisa tomar muito cuidado. Aí, quando ele pediu, e eu também estava distraída, e aí, vamos finalizar as perguntas perfeitas, vamos finalizar com essa informação, vai chegar um código no seu telefone. Aí eu esperei chegar, deixei ele até feliz alguns segundos. Chegou? Falei, chegou. Aí eu disse, cara, você é muito bom. Ficou aquele silêncio, aí ele começou a falar na linguagem dele. Então, para quem está assistindo, se você ouvir uma pessoa falando corretamente, tudo certinho sobre você, nem sempre é verdade. Desconfie. Desconfie. Essas informações são vendidas em mercados livres, né? Então a gente achar que nossas informações estão guardadas, na maioria das vezes, infelizmente, não. Por isso, na dúvida, não passar as informações. Exatamente. Eu nem atendo mais telefone. Até porque se você clicar
no Google o CPF ou o RG de alguém, ou o nome da pessoa, aparece até onde ela mora. Tudo. Aparece tudo, você consegue tudo, entendeu? Gente, vamos ver aqui uma outra notícia aqui, ó. Aproveitando aqui essa... Olha, a síndrome de Peter Pan e os homens que se recusam a amadurecer. A dependência financeira e a superproteção dos pais são as principais causas dessa síndrome relativamente nova e pouco conhecida. Os nomes, eu acredito, Elaine, são nomes mais ou menos novos, que a gente não ouvia falar, síndrome de Peter Pan. Tem tantos outros nomes novos aí, mas são coisas que já estavam no nosso meio, né? Essa síndrome aí, ela é mais ocasionada por quê? Por uma superproteção mesmo? O que causa normalmente? É mais nessa época nossa? Explica um pouquinho isso aí, Elaine. É pela superproteção, sim. Muitos pais não têm essa segurança para dar autonomia para o filho. A história da águia, chega um determinado momento, você precisa empurrar para fora do ninho. Então, agora acredito que esteja pior por conta da violência. Esse mundo está muito cruel, está muito difícil para esses pais criarem os filhos nessa nova geração. Muito tempo em casa, só depois de homens vão sair para trabalhar. Exatamente. E outra, as telas. Então, as telas também evitam que essa criança vá para o mundo real. Então, ela não vai conseguir, às vezes, discutir, falar, não, eu não gostei da sua opinião, mas não através da tela ela consegue. Então, é uma falta de preparo. Muitos pais acreditam que quando o filho crescer, quando ele for maior, que ele vai aprender. Não vai. A autonomia é desde a primeira infância. Então, tudo aquilo que a criança tem condições de realizar, vai realizar mais devagar, espera, ela está desenvolvendo autonomia. Então, ela quer amarrar o tênis, espera, deixa, incentiva. No meu livro, um dos capítulos é faça com o seu filho, não por ele. Entendi. Então, é importante que os pais criem as crianças com autonomia para viver. Eu tenho 2 filhos que moram fora. Imagina se eu não os tivesse criado dessa maneira, eles iam ficar dependentes de mim o tempo todo. E isso perpetua para a vida toda, tanto a adolescência quanto o relacionamento. Ele não vai amadurecer quando ele se casar. Então, ele precisa aprender antes. Então, tudo que é demais não é bacana. Super proteção, não. Precisa proteger, sim, porque o mundo está muito violento, o que eles veem nas redes sociais está muito, muito, muito complicado. Mas é importante dar essa autonomia, deixar crescer. Deixar ele errar, né? Perfeito. A frustração, perfeito, doutor, perfeito. Precisa deixar se frustrar. Eu sou pai de 3 filhos... 11, 9 e 8. Tá um caos esse assunto. Essa fase e esse assunto. A superproteção dos filhos é um problema gravíssimo nas escolas hoje. Sim. E o filho pode tudo, o filho pode maltratar o professor, pode maltratar o amiguinho. Então... É tão horroroso isso. Não tem tolerância à frustração. Tá faltando muito amor para as pessoas, orientação. Está faltando, acho que, uma maturidade para os pais nesse sentido de saber educar, né? Acho que é uma fase difícil, é uma geração diferente. Exatamente. E os pais vão precisar, primeiro, acho que antes de ter os filhos, eles devem fazer uma reciclagem sobre o que é ser o homem, o que é ser pai, o que é ser mãe, nos tempos que a gente está vivendo hoje. Exatamente. E sempre deixar uma pitada de fé no meio. Está faltando Deus no coração de muita gente. Os pais antigamente, não era mais o pai, era a mãe que colocava os filhos para rezar. Isso mudava tudo. Gente, o nosso tempo acabou. Infelizmente. Obrigada. Eu fico triste quando o assunto está bom, eu quero mais. Então eu agradeço muito a presença de cada um de vocês. Doutor Wagner, eu prometo que o senhor vai voltar aqui? Só me convidar. Maravilhoso, tá? Muito obrigado, tá? Obrigado pelo convite. Vamos ver o resultado da enquete. Espera um pouquinho, já vou... vamos ver o resultado aqui, ó. Você acredita que os mototáxis são valorizados? 16,2% diz que não, mas olha só. Diz que sim. Mas olha só, 83,8% diz que eles não são valorizados. Não são. Também acho que não mesmo, né? Certo? É a realidade do nosso país. Doutora. Muito obrigada. Prazer, você vai voltar aqui também. Gosto muito de você, viu, doutora? Também, tá? Muito obrigada pelo Elaininha, maravilhoso o seu livro e você sempre muito querida aqui. O padre gosta demais. Obrigada. Doutor, você vai voltar?
Sempre. É maravilhoso, tá? Agradeço. Gente, olha, daqui a pouco tem missa às 19 horas com o Padre Marcos lá, hein? 75 anos de Bruce. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau.